Todos nós sabemos que a teologia da libertação é corrupta e alienadora. Mas uma pessoa me enviou um vídeo no Facebook que realmente me chocou, onde aparece um padre fazendo uma prédica num acampamento sem terra. E nesta sua prédica, ele promove uma torção tão grande dos ensinamentos bíblicos que ele procura colocar o MST dentro da própria história bíblica, ou seja, tenta identificar determinados personagens bíblicos como os sem terra da época, que era o caso do Abraão e de Sara. Então ele disse que Abraão e Sara eram sem terra e que toda a luta deles era pela conquista da terra na época, de forma muito parecida com o sem terra dos dias atuais. Como nós sabemos, conforme está no livro do Gênesis, a Sara, que era esposa de Abraão, ela não podia ter filhos. Então ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com a escrava Agar. E este filho então recebeu o nome de Ismael, e segundo a tradição, ele deu origem aos povos árabes. E depois, logo, Sara também engravidou e deu luz a um filho chamado Isaac, né? Do qual então surgiu um povo judeu. Então este padre ele chegou ao cúmulo de dizer que as três grandes religiões monoteístas do mundo, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, surgiram de povos sem terra. Que os sem terra da época é que deram origem às três grandes religiões do mundo, né? O judaísmo, que já logo ali no tempo de Abraão foi se desenvolvendo, depois ali, depois do ano de 600, depois de Cristo, que surgiu o islamismo, né? E pós-Cristo, então, que surgiu a religião cristã. Então, tudo isso ele procura associar a povos sem terra da época, como se os sem terra tivessem dado origem a todas essas coisas. E quando ele fala, então, da saída dos judeus ali na escravidão no Egito, ele faz comparações como se o capitalismo dos dias atuais fosse como a opressão que o faraó egípcio fazia em relação aos judeus. E quando os judeus, guiados por Moisés, atravessaram o Mar Vermelho, chegaram no outro lado e durante décadas vagaram no deserto, duelando com povos, ele faz comparações de que como se isso fosse como os latifundiários dos dias atuais que querem oprimir o sem terra, ou seja, tudo ele procura uma fundamentação no passado para tentar legitimar a existência do MST já neste passado, para dizer que há algo normal nos dias atuais. E aí que está o grande problema desta interpretação que a esquerda faz da história, pois a história é algo muito importante para a esquerda. Quando você distorce o passado, quando você dá uma interpretação errada do passado, colocando neste passado determinadas coisas do presente, você abre precedentes para legitimar estas coisas nos dias atuais. Então foi o que este padre fez. Ele jogou os trabalhadores sem terra dentro da história bíblica, então fica realmente muito fácil para dizer que o movimento sem terra é algo legítimo, que Deus quer a existência do movimento sem terra, ou seja, este padre ele promoveu ali nessa sua prédica uma distorção do passado. Com esta distorção do passado, ele distorceu a própria realidade, o presente, querendo fazer as pessoas crer que o movimento sem terra é algo normal. E a pior de todas as distorções que ele fez é uma passagem do Apocalipse, onde o dragão persegue a mulher que está para dar à luz, e ele compara este dragão aos latifundiários dos dias atuais que querem oprimir os participantes do movimento sem terra, o que é realmente um absurdo, uma distorção do passado e também do presente, que é o que a esquerda faz muito bem. E é justamente por isso que neste novo currículo nacional o MEC quer destruir o passado, né? Quando você destrói o passado, quando você tira os fatos importantes do passado e reescreve
o passado, você também pode recriar o presente, o que é algo realmente perigoso, e a esquerda, recorrentemente, ela se utiliza desta estratégia, deturpar o passado para deturpar o presente, reescrever o passado para reescrever o presente. E nós realmente não podemos nos subordinar a isso. Mas assistam o vídeo que eu estarei deixando na descrição deste meu vídeo, e quando assistimos esta prédica deste padre, nós entendemos muito bem por que o MST é da forma como ele é, porque a esquerda atua sobre ele, mas principalmente a teologia da libertação, ela se utiliza da religião para legitimar as ações do movimento sem terra. Ações estas que são criminosas, ações bandidas, e o padre lá tentou comparar tudo isso a Abraão, a Sara, a Ismael, a Isaac, né? Toda a história bíblica do povo judeu. E dizer, né, que Abraão e Sara eles foram sem terra, que judeus, islâmicos e cristãos, né, todas essas religiões elas foram criadas por sem terra, é realmente um absurdo e uma grande inversão e distorção da realidade. Mas é isso que a teologia da libertação vem fazendo, e por isso que o movimento sem terra é tão alienado e tão esquerdizado. Porque a ideologia esquerdista, né, por meio aí da teologia da libertação, promove um verdadeiro enceguecimento destas pessoas, destes pobres coitados que fazem parte do movimento sem terra, que são, na verdade, bandidos e criminosos que são utilizados como tropa de choque aí pela esquerda para amedrontar a sociedade brasileira. Certo? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!